brasileira seja informada sobre as ações do governo federal para o enfrentamento da pandemia. Nesse sentido, precisamos conhecer melhor a contribuição do Ministério das Relações Exteriores no seu campo de atuação. Estou acompanhando aqui a sessão, quando também pelas redes sociais, tenho conhecimento de que, durante a fala de Vossa Excelência, o senhor que estava localizado logo atrás, logo próximo do senhor, e tem o vídeo disso, eu encaminhei para Vossa Excelência, o senhor Felipe Martins, que é analista político e assessor especial para assuntos internacionais do presidente Jair Bolsonaro. Estava, senhor presidente, durante vossa fala, fazendo um comunicado a esta casa, fazendo um comunicado sério sobre o encontro que Vossa Excelência teve com os chefes dos demais poderes, estava proferindo, demonstrando gestos obscenos. No meu sentir, gestos obscenos. Eu não sei qual o sentido do gesto, que já se encontra, eu já compartilhei no grupo das senhoras e dos senhores senadores, já compartilhei para alguns e algumas das senhoras e dos senhores senadores. Eu não sei qual o sentido do gesto do senhor Felipe. Era bom que ele explicasse. Mas isso é inaceitável, presidente. Em uma sessão do Senado Federal, durante a fala do presidente do Senado, um senhor está procedendo de gestos obscenos, está ironizando o pronunciamento do presidente da nossa casa. Não, presidente, isso é inaceitável, é intolerável. Eu peço, senhor presidente, em questão de ordem, que conduza imediatamente esse senhor, se ele ainda estiver aí, para fora das dependências do Senado Federal. Para fora das dependências do Senado Federal. E essa sessão não tem condições alguma de ter continuidade. Nós não temos como ouvir o senhor ministro. Não temos como continuar a ouvir enquanto esse senhor que ofendeu o presidente do Senado e que ofendeu este plenário e ofendeu os senhores senadores, as senhoras senadoras, ainda estiverem aí. Se ele estiver nas dependências do Senado, senhor presidente, eu recomendo, eu solicito, requeiro a Vossa Excelência, na condição de líder de oposição, que ele seja retirado das dependências do Senado, inclusive autuado pela Polícia Legislativa. Isso é inaceitável. É inaceitável. Basta o desrespeito que esse governo está tendo com mais de 300 mil mortos a esta altura. Basta isso. Não aceitamos que um capacho do senhor presidente da República venha aqui ao Senado, venha aqui, durante a fala do presidente do Senado, nos desrespeitar. Então, presidente, antes de continuar essa sessão, a primeira providência é que a Polícia Legislativa do Senado tome as providências que são necessárias em relação a esse senhor. Desculpe, senhor presidente, meus colegas senadores, minhas colegas senadoras, e desculpe, senhor presidente, o excesso, mas isso é inaceitável. Já não existe mais limites, a serem ultrapassados. Líder Randolfo Rodrigues.
E o Supremo Tribunal Federal manteve decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que determinou à empresa brasileira de Correios e Telégrafos a reintegração de funcionários dispensados após aposentadoria voluntária. Os detalhes da decisão você confere agora com a consultora jurídica aqui da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde a todos que nos acompanham. Empregados da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, dispensados após aposentadoria voluntária, conseguiram na Justiça o direito de ser reintegrados. Essa decisão foi tomada na análise de um recurso pelo plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. A Federação das Associações de Aposentados dos Correios requereu a reversão da aposentadoria e o pedido foi admitido na Justiça Federal. Mas a União e a AST recorreram ao STF. As alegações das recorrentes foram afastadas pela maioria dos ministros da Suprema Corte. O STF admitiu a reintegração de empregados públicos aposentados porque a empresa pública não cumpriu com o dever jurídico de motivar a demissão dos trabalhadores. Outro ponto definido pela Suprema Corte foi pela possibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria com vencimentos, além de definir a competência da Justiça Federal para analisar esse tipo de discussão. Prevaleceu a posição que aplicou o entendimento majoritário do STF de que a aposentadoria voluntária, antes da emenda constitucional 103 de 2019, não extingue o vínculo empregatício e que não há impedimento ao acúmulo de salário e benefício previdenciário nesse caso.